uns presentinhos para as mães, e aí a minha mãe foi lá e entregou para uma mulher, eu fiquei olhando para aquela mulher, deixa o microfone ligar, parabéns. Eu fiquei olhando para aquela mulher e eu falei, gente, por que minha mãe fez isso? Não era para ela, era para outra pessoa, e eu fiquei encabulada. Aí eu entrei para dentro e falei, mãe, eu não sei amar não, mãe. O que eu vou fazer agora? Eu não sei amar. Eu não sei amar, eu não sei olhar para a pessoa que eu odeio e falar, eu te amo. Não consigo. E aí eu falei, Senhor, mas o Senhor já me deu uma palavra. E aí, eu tinha entrado em um propósito com o Senhor de que eu teria que ajudar as pessoas. De um jeito ou de outro, eu teria que ajudar, porque eu não estou fazendo nada. E aí eu falei, Senhor, me ensina a fazer alguma coisa, mesmo não podendo sair sozinha para pregar a palavra, mesmo não podendo fazer isso e aquilo, porque vem várias dificuldades. E aí eu olhei e eu falei, por que eu não só oro, né? A oração move montanhas, tal. Vou orar. E aí eu comecei a orar durante a madrugada pelo povo. E aí chegou bem esse dia de domingo. E aí eu falei, mas o que está resolvendo eu orar tanto pelo povo e não amar o povo? Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu fui lendo a palavra do Senhor. E aí lá em João, vou abrir aqui porque eu gosto de falar o que está lendo na Bíblia. Lá em João, deixa eu abrir aqui, irmãos, calma aí. De capítulo 21. Vai estar nos falando sobre o quê? Não é Pixar, não. É sério mesmo. Ela, assim, de certa maneira, ela me ensinou a amar. Mas sabe aquele negócio que você fala, igual eu ministrando, eu falo aqui com a Gabriela, tem que ser assim, Gabriela fala, não quero, e aí eu aceito, faz a mesma coisa. Eu falei, mãe, não adianta a senhora olhar pra mim e falar, você tem que amar o próximo, porque não entra na minha cabeça. Beleza, espera aí que o resto do testemunho vem. Aí, aqui em João, de capítulo 21, no versículo 15 ao 25, vai estar nos falando sobre um certo discípulo. E esse discípulo, Jesus olha para ele e fala para ele assim, ó, você vai me negar 3 vezes. E esse discípulo fala, Senhor, que lógica que tem nisso? Eu não vou te trair. Né? E aí, o que acontece? O Senhor vai chegar nele e vai falar, você vai me trair 3 vezes. E aí acontece, Jesus morre, Jesus ressuscita, e Jesus vai vir até eles, e aí eles vão crer que Jesus ressuscitou e tudo mais. E aí Jesus vai chegar nele e vai falar assim, você me ama? Ele vai orar, claro, né? Te amo, Jesus. Aí, Jesus vai olhar para ele e vai falar assim, apacenta as minhas ovelhas. E aí, beleza, né? Ok, Senhor, vou lá, apacentar as ovelhas. Aí Jesus, você me ama mesmo? Não, você me ama mesmo? E aí ele vai falar, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus vai olhar para ele e vai falar assim, apacenta as minhas ovelhas. E aí, Pedro, acho que já ficou encabulado, igual eu. Olhou assim, tá, né? Vamos lá apacentar as ovelhas. Aí Jesus, você me ama mesmo? Você tem certeza? E aí ele vai olhar e falar, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Eu te amo. E aí, Jesus vai falar, uma terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. E aí, em Atos, que eu li aqui, assim, no estudo, igual a irmã Eduardo, e eu percebi que o livro de Atos foi escrito pelo Lucas. E aí o Lucas ele vai continuar o livro dele, só que com outro nome. E aí ele vai contar tudo aquilo que os apóstolos fizeram, né? Depois da ressurreição de Jesus. E aí ele vai começar a falar que Jesus veio, desceu lá no monte, falou com eles e tudo mais. E aí Pedro, ele vai começar a orar, juntamente com os outros discípulos. E aí a palavra do Senhor vai dizer que eles vão escolher outro discípulo, né? No lugar de Judas. E aí eles escolhem esse discípulo, depois disso vem a descida do Espírito Santo. Mas o Senhor, no livro de João, ainda no capítulo 21, ele vai dizer
Não, 21 não. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver. 21. Jesus vai falar assim: recebei o Espírito Santo. E eu olhei, eu falei, mas o Espírito Santo não veio, foi depois. E eu olhei aquilo e eu fiquei pensando, tá, vamos juntar uma coisa com a outra. Jesus chega até Pedro e pergunta se Pedro ama ele. Pedro vai olhar e vai dizer, eu te amo. E o Senhor vai dizer, então apacenta as minhas ovelhas. O Espírito já foi derramado sobre a sua vida, agora apacenta as minhas ovelhas. Mas em nenhum momento, assim, não é relatado, que Pedro olhou e falou, eu neguei Jesus, 3 vezes. Ele chorou amargamente naquele dia. E ele esqueceu. E agora ele vai viver uma nova vida. Ele vai se esquecer do que aconteceu lá atrás. E ele vai viver uma nova vida. Jesus vai esquecer o que ele fez lá atrás. E ele vai viver uma nova vida. E aí a palavra do Senhor vai dizer que eles estão orando e tudo. E cai o fogo, o Espírito Santo. Beleza? E aí vai lá no capítulo 9 de Atos. Onde vai nos dizer que Pedro começa a fazer a obra do Senhor. E Pedro vai. Porque do 2 para frente, até chegar no 9, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro vai com João, se não me engano, fazer a obra. Mas a partir do 9, no versículo 32, vai começar a dizer que ele vai fazer sozinho. Então ele vai, ele cura Enéas, ele cura Dorcas, e agora vai vir Cornélio, se não me engano o nome do homem, o centurião Cornélio. E a palavra do Senhor vai dizer que Cornélio era um cara que buscava a presença do Senhor, fazia o bem e tudo mais. E aí, daqui vai dizer que ele era da corte chamada italiana. Então ele não era um judeu. Então ele não fazia parte de Pedro, não, ele era estrangeiro. E a palavra do Senhor vai dizer que ele tem uma visão. E o anjo chega até ele e fala assim, chama tal homem, depois que Pedro cura Dorcas, chama tal homem, de nome tal, que está na casa tal, chama ele para vir aqui. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Cornélio manda o povo lá, os mandados dele lá, e chama Pedro. Pedro vem, mas antes de Pedro ir com eles, Pedro também vai ter uma visão. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro estava orando, e aí ele sente fome. E aí ele vai procurar uma coisa para ele comer. E enquanto preparava comida para Pedro, Pedro começa a perder o sentido, ele é arrebatado nos sentidos, fala bem claro aqui no versículo. Ele é arrebatado nos sentidos, ou seja, ele fica perdido no que ele está vendo, no que ele não está vendo. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Pedro ele vai ter a visão de como se fosse um jarro, não sei, um negócio, uma lavagem, sei lá o quê. E aí vai descer como se fosse um pano, e dentro disso tem muitos animais, muita comida. E aí Pedro vai olhar e vai falar, aí Deus vai olhar para ele e vai falar assim, come, mata e come. E aí Pedro vai olhar e vai falar, Senhor, eu matar e comer coisa impura? Não. E aí Deus vai olhar e vai falar, se eu mandei você comer, se eu purifiquei, já está purificado, come. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ok, Senhor, vou, na visão, lógico, vocês entenderam, E aí a palavra do Senhor vai dizer que o povo chega lá para buscar Pedro, assim, assado, explicou certinho para Pedro, Pedro foi. Pedro chegando lá, ele olha e fala assim, meu Deus, eu sou judeu no meio dos estrangeiros. E aí ele vai lembrar da visão que ele teve. E aí ele vai falar, vem aqui, deixa eu só achar, que eu não marquei no pinteiro. Deixa eu achar aqui, irmãos. Espera aí, só um instante. E aí Pedro vai falar aqui, ó. Aqui, 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, não fazer acepção de pessoas. E aí Pedro vai ter essa visão. Essa visão liga uma coisa com a outra, certo? Porque Deus vai olhar para ele e vai falar assim, você está vendo imundo, mas eu já purifiquei. Então come. E aí, pensando nisso, o que a gente pode juntar com a nossa vida agora?
Quantas das vezes nós temos buscado, porque lá em Isaías capítulo 1 vai estar nos falando a respeito dos sacrifícios que eram entregues ao Senhor, mas não era um sacrifício que Deus aceitava. Então a palavra do Senhor está dizendo: buscai as almas e não fazei acepção de pessoas. Mas aí a gente vai pensar, acepção de pessoas, então eu não posso excluir fulano de tal, né? Não, irmãos, Deus não está falando a respeito de você ir lá e abraçar, somente abraçar uma lésbica, um gay, abraçar o quê? Um morador de rua. Não, o Senhor está dizendo assim: você está dentro da minha casa e você não está pregando com o irmãozinho, você está fazendo acepção de pessoas. E aí eu olhei aqui, irmãos, eu pensando comigo mesmo, eu falei: ô Senhor, só tu mesmo na minha vida, porque eu comentando com a minha mãe, eu não sei nem se ela ouviu, mas eu falei que eu olhava na cara de certa pessoa e eu não conseguia conviver, né? E aí, no caso, são duas pessoas. Essa que eu falei é a mais recente. São várias. E aí, o que acontece? Eu sou conhecida na minha escola como uma pessoa que não gosta de ninguém. Eles sabem. Eu não gosto de ninguém, literalmente não gosto de ninguém. De ninguém. Eu olho na cara de todo mundo, eu tenho um ranço e minha vida segue. E aí, eu fiquei pensando: como é que eu vou pregar? Uma coisa que eu não estou vivendo, uma coisa que não está no meu dia a dia. E eu falei: eu não posso pregar isso aqui, eu vou ter que pregar outra coisa. Mas quando eu estava lendo o livro de Atos, eu entendi que se Deus me deu essa palavra é porque Ele quer que eu pregue. Se Deus me deu a oportunidade de ler, de entender, guardar no meu coração, é porque Ele quer que eu pregue. E é isso que tem acontecido dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes eu não vivo, mas eu não quero pregar. Mas a palavra do Senhor é alimento tanto para mim que estou pregando, quanto para você. Então, enquanto você está pregando para um morador de rua, enquanto você está pregando para o drogado, você está aprendendo. Então, o Senhor está nos ensinando todos os dias de que devemos pregar a palavra dEle. E seja você vivendo ou não, viva pregando a minha palavra. Por quê? Se eu for esperar eu viver uma coisa que eu não quero, eu não vou pregar. Eu não vou me levantar, eu não vou fazer a obra, eu não vou orar, eu não vou fazer nada. Porque eu não estou vivendo. O Senhor está dizendo: se levanta, te ponha de pé. Olha o tanto de vidas perdidas enquanto você está achando que você não está vivendo e você não pode pregar. O Senhor está dizendo: se levanta, te ponha de pé, faça aquilo que eu te coloquei para fazer. Pedro poderia olhar e falar: mas eu neguei Jesus, como é que eu vou pregar o Jesus que eu neguei? E o Senhor está dizendo: para. É tempo, é momento de se levantar e pregar a palavra, vivendo ou não. O Senhor está dizendo assim: eu perdoei Pedro, que 3 vezes me negou, sendo a amizade que ele me negaria. Eu não vou perdoar você, que nem se levantou. O Senhor está dizendo: te põe de pé. Como que eu vou provar que eu amo Deus se eu não abraço meu irmão? Como que eu vou provar que eu amo Deus se eu não vou lá e não ministro a palavra para eu poder viver também? Como? Como que eu vou amar Deus? Aí eu vou chegar e dizer: Senhor, eu te amo, Jesus. Igual Pedro, mas eu não vou estar fazendo nada. O Senhor está dizendo: vai e faz. Você está vivendo? Ok. Você não está vivendo? Ok também, vai lá e faz. O Senhor está dizendo: eu não faço acepção de pessoas. Se eu ensinei a não fazer acepção de pessoas, por que eu não faço acepção de pessoas? Eu sei que você não está vivendo, aquele ali está vivendo. Mas aquele que está vivendo não quer fazer, então se levanta e faz. O Senhor está dizendo: não é tempo mais de ficar parado. Quantas das vezes a gente olha e fala: Senhor, o Senhor está voltando, eu preciso fazer, a gente não faz nada. A gente pode dobrar o nosso joelho, orar pelo nosso irmão. A gente pode fazer um jejum pelas crianças que estão passando fome. A gente pode fazer alguma coisa. Alguma coisa a gente tem que fazer. Então o Senhor está dizendo: se levanta. Só se levanta. Porque a partir do momento que a gente se levanta, o Senhor, Ele nos usa. Se não fosse o Senhor na minha vida, na sua vida, não estaríamos aqui.
Não somos merecedores de estar aqui dentro. Não somos merecedores de estar em cima desse altar. Não somos merecedores de pegar esse microfone. Não somos merecedores nem de dobrar o nosso joelho perante o Senhor, esteja onde estiver. Mas o Senhor diz, eu te amo. E eu estou mandando, se levanta, te põe de pé, vai fazer a obra. É para isso que eu te chamei. É para isso que eu te chamei. Pedro, ele conviveu com Jesus, ele viu o que Jesus fez, ele diz que ama Jesus e tudo. Mas Pedro, ele vai se levantar e fazer. Pedro, ele não precisou saber para ele ir lá e curar Dorcas. Pedro, ele não precisou saber para ele ir lá e curar Enéas. Pedro não precisou saber para ele chegar em Cornélio. Ele vai entender quando ele vê onde ele estava. Ele vai entender a visão que o Senhor o deu quando ele estava no lugar em que o Senhor o colocou. E aí o Senhor vai falar para ele, vão te chamar e não recusa, porque sou eu, Deus, que te coloco lá. Então o Senhor está dizendo, você não sabe, Pedro. Pedro, você não conhece. Pedro, você vai saber agora. Você vai entender agora. Então o Senhor está dizendo, faça igual Pedro. Retruca não. Levanta e faz. Ah, não amo meu irmão não. Irmãos, eu tenho dificuldade de amar as pessoas. De verdade. Muita dificuldade. Eu tinha dificuldade, vou falar que eu tenho. Eu tinha dificuldade em perdoar. Mas são coisas que você vive e aprende. Para você não fazer mais. Como que eu vou aprender algo não vivendo? Como que eu vou viver o amar de Jesus? Como que eu vou aprender ele? Não tem como. É a mesma coisa de eu não ler a palavra. Como que eu vou saber sobre Deus se eu não ler a palavra? Uma coisa ligada com a outra. Enquanto eu não me levanto, eu não aprendo. Enquanto eu não leio, eu não vou me vivificar. Enquanto eu não faço, de nada vai me adiantar. Está entrando e saindo dentro da casa do Senhor. O louvor, ele edifica, mas a palavra, ela vivifica. Então, cada dia mais devemos buscar a palavra. Mas não adianta só ler, é se levantar e viver. Mas como que você vive se você está sentado? Se levanta, se coloca de pé, se ponha na posição. Viva! Não tem como eu falar, Senhor, nunca mais eu vou fazer tal coisa. Ai, meu cabelo. Nunca mais eu vou fazer tal coisa. Se eu não me levantar e olhar para a coisa e falar que não. Entendeu? É se levantar. É viver mesmo sem saber. É aprender vivendo. Porque enquanto você está sentado, muitas vezes estão morrendo. Muitas pessoas estão se entregando. E muitas das vezes Satanás vai usar a sua fragilidade, que é o eu não conheço, eu não sei, então eu não posso fazer, e ele vai te atacar enquanto você não se levantar. Ele vai estar lá, ó, não levanta mesmo não, fica aí na tua preguiça. Se põe de pé não. Você não sabe, você sabe que você não sabe. Então não se coloca de pé não, fica bem aí onde você está. E você vai ficar. Porque você não se põe de pé, você não desce a casa do oleiro para ouvir a voz do Senhor. Então como é que você vai se levantar? Como é que você vai se pôr de pé para pregar a palavra do Senhor? Se você não escuta a voz do Senhor. Se você não escuta o Senhor falando contigo porque você até agora não se pôs de pé. Senhor, fala comigo, mas você está deitado. Senhor, fala comigo, mas você está sentado. E Satanás do seu lado. E aí você fala, não, é Deus que está me deixando estacionado. Irmão, não faça isso não. Porque senão o bicho pega. O Senhor está dizendo, se levanta. Enquanto você não se levantar, você não vai viver o que você quer viver. Senhor, eu quero muito pregar a tua palavra. Mas eu não quero ler a tua palavra, Senhor. E aí? Como é que você vai pregar se você não lê? O Senhor está dizendo, se levanta. Te põe de pé, faça a minha obra, mesmo sem... Entendeu? O Senhor vai te permitir viver? Vai sim, Ele vai te permitir viver antes de você pregar. Algumas vezes, outras não. Igual eu. Se eu olhar na cara da irmã, eu não vou conseguir
Tipo, se a irmã estivesse aqui, antes de eu ministrar, eu não estaria olhando pra cara da irmã. Mas agora eu vou ter que viver, porque fui pressionada por mim mesma. Eu preguei, agora eu tenho que viver. Entendeu? Enquanto você não se põe de pé, enquanto você não vive, você não vai saber. Você não vai. Entende? Então é isso. Quero agradecer minha oportunidade. Hoje eu falei menos. Eu quero agradecer minha oportunidade. Amém? Olá, bem menos. Quero agradecer minha